Bem, boa tarde a todos. Meu nome é André Rivas, eu sou da área de desenvolvimento de negócios na área de soluções da Nokia Siemens. Tenho trabalhado no último ano, mais de um ano, focada no desenvolvimento de negócios voltado para MVNOs. E o objetivo dessa apresentação é compartilhar um pouco de análise sobre essa oportunidade, pontos que devem ser levados em consideração para empresas que estão analisando isso como uma nova oportunidade de negócio e como uma oportunidade de alavancar seu negócio principal. Então, o objetivo dessa apresentação é compartilhar algumas ideias com vocês, mas também abrir no final para perguntas e entender expectativas e possíveis questionamentos que vocês têm, porque sempre nesse tipo de painéis a gente compartilha um pouco e aprende bastante também, né? Temos falado com diversas empresas no mercado e a cada nova reunião a gente aprende um pouco sobre novas ideias e novas modelos de negócio que estão sendo pensados para a MVNO no Brasil. Nós acreditamos, nós como Nokia Siemens, acreditamos muito no mercado brasileiro de MVNOs. É um mercado novo que está sendo criado agora, a partir do momento que a regulamentação foi publicada no ano passado. E nós acreditamos que esse vai ser um dos maiores mercados mundiais em número de assinantes MVNOs. Alguns dos dados que eu vou mostrar aqui vão mostrar por que a gente acredita nisso. E talvez, então, esse deve ser um dos maiores mercados mundiais e nós estamos bastante empolgados e bastante motivados com essa nova oportunidade de mercado. Então, eu infelizmente não consegui participar do painel durante a manhã, tinha algumas reuniões, então não sei como é que foi o painel do ambiente regulatório, mas para colocar um pouco de conceituação, começar pela conceituação, nós entendemos o conceito de MVNO como uma operadora que para o cliente, de forma transparente, ela se posiciona como uma operadora celular no mercado, mas que com duas diferenças. Ela não tem licença de uso do espectro, quer dizer, ela não tem frequências como as operadoras tradicionais têm, e ela não tem toda a cadeia de valor, ela não tem 100% da infraestrutura que uma operadora tradicional celular tem. Então, essas são duas diferenças importantes entre uma operadora, digamos assim, móvel tradicional e uma operadora dita virtual, uma MVNO. A partir dessa definição, a gente pode olhar aqui dentro de uma cadeia de valor típica de uma operação celular, começando do lado direito de vocês, a partir do ponto de vista do cliente, a gente teria aí os macroprocessos de vendas e distribuição, macroprocessos de marketing, CRM, relacionamento, gestão do ciclo de vida de assinante, a parte de faturamento, aplicações e serviços, e a parte mais voltada à gestão da rede, a parte de que nós, como vendor, chamamos de core da rede, a parte de comutação da rede, e a parte de rede de acesso, que é a parte que, para quem não está no mercado de telecom, é bastante visível, porque são as torres com as estações radiobases, então é a parte que faz o acesso, a parte de acesso da rede. Então, tipicamente, uma MVNO, ela pode tomar uma parte dessa cadeia de valor em parceria com uma operadora móvel, e essa parte é o que pode ser o que está marcado aqui como roxo. Então, pode ser desde simplesmente tomar uma parte dos processos de marketing e distribuição, e tudo que está para trás continua sendo responsabilidade da operadora móvel tradicional, quanto pode ser tomar todo esse espectro, inclusive tendo plataformas de aplicação, inclusive tendo base de dados de assinante, inclusive fazendo o billing, o controle do pré-pago, e podendo gerenciar de forma flexível a precificação dos serviços para o assinante, independente do contrato de atacado que ela tem com a operadora. Então, existe um espectro de modelos modelos operacionais, modelos de atuações de MVNOs, que quando a gente vê os exemplos, diferentes exemplos de mercado, tem de tudo.
ela pode estar posicionada aí das mais diferentes formas. O importante é que essa definição de qual é a parte da cadeia de valor que eu, como MVNO, vou tomar, decorre do plano de negócio, decorre de como eu vou me posicionar e do que eu quero atingir com a minha MVNO. Então, dependendo disso, eu vou definir se eu vou ficar focado na parte de marketing e vendas e tudo que está para trás da operadora, ou se eu preciso tomar mais uma parte maior dessa cadeia de valor e com isso ter maior controle, maior flexibilidade. Obviamente, quanto mais plataformas eu vou ter dentro da minha operação e quanto mais processos eu tenho, mais controle eu vou ter sobre esse ecossistema, né? Então, por exemplo, call center. Se eu não vou tomar a decisão de não ter call center, o call center que vai estar por trás é da operadora e eu vou depender do SLA que eu tenho com essa operadora e com os mecanismos e processos de negócio que essa operadora tem por trás. Se eu tomo a decisão de também ter a parte de call center, então eu vou ter controle e flexibilidade para definir como é que meu call center vai trabalhar. Só para dar um exemplo, isso se aplica para tudo. Então, tem uma definição aí de modelo operacional que diferencia o que a gente chama de full MVNO, que o mercado chama de full MVNO, que seria essa MVNO que toma esse espectro inteiro que está assinalado aí em roxinho, e uma MVNO Lite que toma parte dessa cadeia de valor. Uma das primeiras perguntas que surgem à mente quando a gente mostra isso é: bom, então você tem que ter uma parceria com a operadora para ser um MVNO, e por que a operadora faria essa parceria? Então, esse é um ponto-chave de entendimento do modelo de negócio. Para a operadora, ela entende esse negócio como um negócio de atacado. Então, ela vai entender que eu tenho a minha operação de varejo, uma operação que existe para atender tanto o mercado consumidor quanto o mercado corporativo, e eu vou ter uma operação de atacado que vai atender meus clientes parceiros MVNOs. Por que ela faria isso? Então, ela faz isso porque ela entende que essas MVNOs parceiras, que são selecionadas pela operadora móvel, elas vão trazer mais valor para o seu negócio. Por quê? Porque elas vão conseguir explorar determinados segmentos de negócio de forma mais eficiente do que ela mesma faria. Então, por quê? Porque ela detém determinados ativos, determinadas capacitações para atender esses segmentos de negócio. Então, tem que existir uma complementariedade e a operadora tem que enxergar que isso é um negócio interessante para ela também. Senão, esse acordo nunca vai para frente, nunca vai acontecer. Então, existe uma complementariedade em relação ao que essa MVNO pode trazer, e que deve se refletir também na ótica financeira. Então, o mercado de atacado é um mercado que é altamente rentável para a operadora. Por quê? Porque a operadora não tem custo de aquisição de cliente, ou tem um custo de aquisição de cliente muito baixo. Esse custo de aquisição de cliente, que é um custo importante das operadoras, ele passa a ser transferido para essa MVNO. Por outro lado, ela vai ter um ARPU, uma receita média por assinante mais baixa, porque claramente ela vai ter que abrir mão de uma parte da sua margem para negociar um contrato de atacado com essa operadora, mas o resultado final disso é de margens que, de acordo com médias de mercado, são 3 vezes maiores do que aquelas que as operadoras têm no mercado de varejo tradicional. Então, existe um racional financeiro muito forte para que as operadoras comecem a enxergar como uma grande oportunidade de atuar no mercado de atacado também, de forma complementar à estratégia que elas têm no varejo. Então, isso a gente tem visto nos diversos mercados onde se introduz uma regulamentação de MVNO ou começam a surgir MVNOs no mercado, de que existe um processo de amadurecimento também pelo lado das operadoras, de entendimento dessa oportunidade, mas que, passado o momento inicial, que pode ser de questionamento ou de resistência, as operadoras começam até a competir umas com as outras pelos melhores MVNOs, pelos MVNOs que trazem um negócio mais interessante e que tem um modelo de negócio diferenciado. Então, começa a existir uma disputa por market share no mercado de atacado. Então, esse é o racional pelo lado das operadoras. Tem que ser um negócio complementar e financeiramente
interessante também para o lado da operadora. Pelo lado de possíveis candidatos a MVNO, a gente tem aí alguns elementos-chave, né? Então, que empresas que se interessam pelo negócio de MVNO? Se nós olharmos os cases de mercado, que são mais de 600 operadoras hoje catalogadas como em operação de MVNO, e tem os mais diferentes modelos de negócio, perfis de empresa que entraram nisso. Eu vou mostrar alguns mais adiante, mas vocês vão ver que existem empresas com diferentes backgrounds. Empresas que vêm do segmento de varejo, empresas que vêm do mundo de telecom, mais da área fixa, empresas que vêm do mundo de TV por assinatura, empresas que vêm da área financeira. Então, existem os mais variados perfis de empresa que começam a olhar isso como uma oportunidade. Como oportunidade do quê? De novos negócios, de ter um negócio receitas vinculadas à mobilidade, ou de estender a sua oferta atual. Por exemplo, é o caso das empresas de TV a cabo ou das empresas fixas, que é complementar o portfólio e ter uma oferta completa de comunicações. As empresas olham para isso também como uma forma de alavancar seus ativos. Então, se eu tenho uma marca muito forte, uma rede de distribuição muito forte, uma base de clientes estabelecida e fidelizada, ou eu tenho uma operação de atendimento ao cliente e um know-how de atendimento ao cliente muito competitivo. Então, uma série de ativos que podem ser alavancados do negócio principal dessa empresa que está entrando na mobilidade para criar uma operação de MVNO. Mas é importante que esses ativos existam. Um terceiro motivador é a fidelização. Então, criar um canal de comunicação adicional com essa minha base de clientes e criar planos de incentivo, planos de fidelização para essa base de assinantes. Ou então criar um canal de comunicação que seja mais barato. Por exemplo, uma instituição financeira que queira motivar o uso de serviços financeiros móveis, que vão ser que tem um custo de atendimento muito mais baixo do que um custo na agência, por exemplo, ou que podem atender um perfil de clientes diferentes, um perfil de cliente não bancarizado, que ela não tem acesso hoje e que não tem uma conta corrente, mas tem uma assinatura de serviço celular ou tem um pré-pago na mão. Então, como chegar a esse assinante? Então, esses são pontos que estão na cabeça de empresas que olham para isso como uma nova oportunidade. Para que isso aconteça, evidentemente, como eu comentei, é preciso que as operadoras móveis enxerguem também uma oportunidade nesse relacionamento, e é interessante que exista uma regulamentação, que no caso brasileiro já existe, que defina papéis e responsabilidades de cada um dos lados, que defina as bases do modelo para que isso seja possível. Então, um ponto importante é que essa empresa candidata a ser um MVNO tem que definir uma proposição de valor clara e uma proposição de valor diferenciado. Então, do mesmo jeito que existem hoje 600 empresas operando como MVNO, existem muitos casos que foram fiascos ou que não tiveram sucesso e tiveram que sair desse negócio. E um dos motivos, muitas vezes, é por não ter essa proposição de valor muito bem definida. É seguir um hype que está se falando, então vamos entrar nisso, mas não houve todo um processo de avaliação e definição de como criar vantagem competitiva nesse negócio. Então, tem que ser pensado de forma clara como é que você vai se posicionar nesse negócio, qual que é a proposição de valor. Então, onde há a oportunidade de criar uma vantagem competitiva, como eu comentei, que ativos eu tenho para entrar nesse negócio? Quer dizer, eu sou uma empresa que estou criando uma MVNO, mas eu não tenho ativo nenhum, não tenho rede de distribuição, não tenho uma marca forte, então como é que isso vai se sustentar? Então, ou então, eu tenho todos esses ativos, mas eu não pensei, não ponderei como é que esses ativos vão ser aproveitados nessa minha empreitada de MVNO. Então, esse é um ponto importante para ter em mente também. Pelo outro lado, obviamente, para lançar qualquer negócio, a gente tem que entender como é que é o comportamento do cliente atualmente. Então, como é que é a percepção dele em relação às ofertas existentes, como é que ele se comporta em relação às ofertas móveis que existem hoje.
E, finalmente, como é que a oferta de mobilidade interage com o meu negócio principal. Então, entrar num negócio de MVNO tem que ser uma forma de alavancar o seu negócio principal. Quer dizer, você pode até ganhar dinheiro com o negócio de MVNO, mas ele precisa principalmente alavancar as suas receitas com seus negócios principais, né? Tem que ter uma sinergia entre isso. E isso também tem que estar muito bem pensado no plano de negócio e na proposição de valor. Então, essas são algumas perguntas muito abrangentes, mas que são perguntas iniciais importantes para empresas que estão avaliando isso como uma oportunidade. Obviamente, o segundo passo depois é depurar muito mais cada um desses itens, mas eu acho que vale a pena colocar essas perguntas na mesa. Vou ilustrar algumas dessas perguntas.